O Alagoas Manda Bem cresceu e agora também estamos no YouTube. Então se liga com a gente e fica por dentro de tudo o que está acontecendo no governo de Alagoas. Hoje o tema é ajuste fiscal e para conversar conosco convidamos o secretário da Fazenda, George Santoro. Roda a vinheta e vem com a gente. Estamos começando mais uma edição aqui do nosso podcast Alagoas Manda Bem, com muita satisfação recebendo o secretário de Estado da Fazenda, Dr. George Santoro, que é advogado, é também mestre em economia e também professor. Secretário, seja muito bem-vindo, satisfação recebê-lo. Satisfação, Luiz, poder aqui participar do seu programa. Satisfação é toda nossa. E para que a gente começar o nosso bate-papo, secretário, quando o senhor assumiu a Secretaria de Estado da Fazenda, qual era o cenário que o senhor encontrou? Qual era o maior desafio da gestão fiscal do Estado de Alagoas? Tudo era desafio, Luiz. A gente tinha desafio estrutural da própria secretaria. A secretaria mal tinha instalações físicas para trabalhar adequadamente. Os fiscais estavam sem trabalhar há alguns meses, acho que muita gente nem sabe disso. Estava um prédio fechado, um outro no Produban em péssimas condições, os computadores em caixas, uma situação, parecia um filme de Chernobyl, assim, né? Eu vi agora a série de Chernobyl, me lembrou um pouquinho isso. Esse é do lado estrutural. Do lado de finanças, o Estado estava quebrado. Quebrado, quando eu falo quebrado, é mais ou menos o que a pessoa tem de recursos para pagar as contas no final do mês. Então chega lá, telefone, energia, cartão de crédito, alimentação, e você não tem nem 5% para pagar essas contas todas do Estado na época. Não tinha dinheiro para pagar a folha do ano. Essa era a situação de Alagoas, que vinha se empurrando usando empréstimos. Pegava empréstimo para pagar o dia a dia. E cada vez aumentava mais o bolo. É mais ou menos o que as pessoas fazem, né? Pega um empréstimo, quita o dia a dia. Aí quando melhora, pega de novo outro e fica rodando dívida. Alagoas fazia a mesma coisa. Então a gente tinha que enfrentar isso. E o diagnóstico era bem claro, e aí você tinha que trabalhar, de um lado, arrecadação, ou seja, melhorar os mecanismos de arrecadação tributária, e de um outro lado você tinha que olhar as despesas e ver o que precisava ser cortado. Ou seja, despesas que não faziam sentido. Você tinha, por exemplo, na educação, a maior despesa da Secretaria de Educação até 2014 era segurança. Ou seja, não era material didático, não era gastos de apoio escolar, era segurança armada das escolas, ou seja, vigilância. Fazia sentido? A gente achou que não. Como a gente tinha poucos recursos, a gente tinha que aplicar os recursos no que era importante, a atividade fim. Esse foi um exemplo e isso foi sendo replicado em várias secretarias e foi um trabalho de negociação muito grande ao longo de quase um ano, e tinha uns passivos, né? E tinha passivos como na saúde, que todo dia os fornecedores estavam sem receber, reclamando, então você tinha um estoque de pagamentos a fazer do passado bastante significativo, e o que você herda de uma gestão, né? Você tem que pagar. A conta é do Estado, não é de uma gestão. Verdade. Então havia um hábito aqui em Alagoas, do que é de uma gestão fica para trás. Você perde confiabilidade, você perde respeitabilidade e segurança jurídica. Isso a gente queria mudar a cara do Estado, dar para o Estado uma cara de segurança jurídica, que o fornecedor soubesse sempre, ao fornecer para o Estado, ele fosse receber em dia. Naquele primeiro momento, a gente não tinha condições de pagar em dia, e a gente estabeleceu um plano para você conseguir pagar em dia. Então, isso foi um trabalho de bastante demorado, muitas vezes de embates políticos. O governador teve um papel fundamental nisso, porque ele enfrentou, né? E não é todo governo que enfrenta essas questões. E nós fomos melhorando ao longo do tempo, cada mês um pouquinho as contas, e hoje a gente é o estado que mais aplica recursos, mais tem capacidade de investimento. Eu acho que isso foi uma mudança de cenário muito grande, e a gente vê isso, né? Porque uma coisa é você dizer, outra coisa é você apresentar os resultados. Você tem lá estradas melhores do Brasil, obras por todo o estado, hospitais, está para inaugurar o 6º hospital, várias UPAs, CISP, são vários investimentos, e agora as creches.
E para mim o maior investimento é a gente poder agora no final do governo começar um programa na área de educação, que para mim é o que transformará a sociedade alagoana para o futuro, que é atacar o grande problema do Estado, depois a gente está com a questão de saúde, da parte de infraestrutura, que é a questão dos jovens que nem estudam nem trabalham. Alagoas é o maior percentual de jovens que são chamados neném, né? Então são mais de 20% da população jovem que nem estuda nem trabalha. E fiquei muito feliz com o resultado do início do programa Agradecendo da Escola 10, crescimento de mais de 30% das matrículas. Luiz, isso é um resultado, dado o cenário pós-Covid, espetacular. Acho que mostra como o programa está sendo fabuloso e reinserindo esses jovens e dando uma capacidade dele poder sonhar de novo e poder voltar a estudar, voltar a pensar em empreender, fazer faculdade. Você cria uma massa crítica para o Estado para os próximos anos. Porque se você não trouxer esses jovens, a gente vai perder o boom que a gente fala, na parte de economia, né? O boom demográfico. Nós estamos no final do boom demográfico em Alagoas. Alguns estados já acabaram isso. A população já está velha e você não tem essa força de trabalho jovem. A gente tem que trazer esses jovens para essa força de trabalho. Eu acho que esse é o grande ganho desse arrumação fiscal que a gente está conseguindo fazer agora. E a gente observa, né, secretário, quanto é importante a gestão financeira do estado de Alagoas, de qualquer estado, mas tratando aqui da nossa realidade, como foi importante essa virada de ciclo. E eu gostaria de saber, como foi que o senhor conseguiu fazer isso? Foi muito difícil? Quais foram as estratégias utilizadas pela sua gestão para conseguir fazer essa arrumação fiscal, essa gestão fiscal e chegar nessa realidade atual? Não tem muito segredo, já até comentei algumas vezes com a imprensa, que é fazer o que a dona de casa faz, né? Gastar menos do que arrecada e procurar ganhar mais dinheiro. Então, como ganhar mais dinheiro o governo? Melhorando a eficiência de mecanismos de arrecadação. A gente tinha um tributo chamado ITCD, que é um tributo sobre heranças e sobre transações, ou seja, sobre doações, que Alagoas praticamente não cobrava. A arrecadação ano do ITCD era 3 milhões, 4 milhões de reais na época. Hoje a gente arrecada isso por mês, gente. Então, assim, era uma arrecadação que a gente nem cobrava. Estava lá esquecida. E quem que paga esse tributo? Em geral, quem tem patrimônio, quem tem dinheiro, que pode pagar. Então, eu acho que a estratégia foi sempre nesse sentido, buscar recursos de arrecadação em quem pode pagar. Então, a gente implementou a substituição tributária, que tem problemas, claro que tem problemas de regressividade, ou seja, tem problemas em relação à eficiência econômica, mas ela, no estado que Alagoas estava em 2015, foi fundamental, porque ela permitiu a gente dar um salto de arrecadação, melhorar a eficiência da cobrança, diminuir a sonegação, e aí a gente implementa novos programas de conscientização, que é o contribuinte arretado, se aproxima dos contribuintes, faz que ele se autorregularize. Mas antes disso, a gente teve que fazer um enfrentamento, né? A gente montou junto com o Ministério Público o GAES, combateu as fraudes estruturadas. Semana passada teve as primeiras demissões em decisão judicial. Então, assim, são fatos que a gente não gostaria de ter no serviço público, mas você precisa passar por isso para poder ganhar uma imagem nova, né? Hoje a sociedade vê a fazenda com outros olhos e você consegue isso de uma maneira que não gere medo no contribuinte. Você gera a responsabilidade dele, que ele tem que fazer o pagamento correto e ter uma competitividade na economia que seja justa. Não é justo, quando eu cheguei aqui, Luiz, me chama uma atenção que você tinha bares cobrando o chopp metade do preço do chopp do outro bar. Não sei se você se lembra disso, mas isso aqui era muito comum. Hoje você não vê mais isso em Alagoas. Tá todo mundo cobrando um preço ali, um pouquinho menor que o outro, mas não foge muito. Mas antes fugia muito. Isso era uma coisa que chamava a atenção. Eu olhei logo pro preço do chopp. Cara, eu gosto de chopp. E aí quando eu fui ver um jogo, como é que ele cobra esse preço? Menor que o preço que a Ambev vende, por exemplo. Né? Tô dando um exemplo da Ambev, mas era menor que o preço que a Ambev vendia na fábrica.
Então tinha alguma coisa que não fazia muito sentido. Então a gente começou a enfrentar essas coisas e melhorou muito. E isso traz uma segurança jurídica para você poder atrair empresas para se instalarem no estado. E aí a gente tem inaugurando agora esse mês aí, a Natura. Então a Natura é uma empresa que tem uma governança, um compliance tributário extremamente rigoroso. Ela não vem para qualquer estado. Então ela está montando a maior planta dela do mundo, Natura Avon. E aqui em Alagoas, isso dá uma credencial para a gente, perante todos os outros investidores e negócios, que o Estado trata bem o investidor, que o Estado está com correção esse investidor, e isso é muito bom para o Estado. Verdade, secretário. A gente observa pela fala, pelas colocações, senhor, que tudo foi feito muito planejado e principalmente com muita responsabilidade. As pessoas falam com relação ao aumento ou não de tributos. Houve também essa preocupação, secretário, de melhorar a arrecadação sem elevar a cobrança de impostos aqui em Alagoas nesse período? Então, isso tem esse mito, né, Luiz, de muita gente dizer que a gente aumentou, né? Tem um jornalista aqui, o Ricardo Mota, que fala o pacote Santoro. Eu já conversei com ele várias vezes, é um querido amigo, o jornalista Ricardo Mota, mas não tem nada demais naquele pacote. Eu acho que, eu vou dar alguns exemplos para você entender. A alíquota de banheira de hidromassagem em Alagoas era 12%. E a alíquota de energia elétrica era 27%. Faz sentido a banheira de hidromassagem ter uma alíquota menor? Joia, 12%. Faz sentido? Não. Então você tinha um certo descalibramento de alíquotas. E aí a gente aumentou alíquotas desses produtos supérfluos, implementou o FECOAEP a mais nesses produtos, manteve a cesta básica e implementou uma arrumação de benefícios tributários muito grande, em que a gente privilegiava quem produzisse e gerasse emprego em Alagoas. Olhando assim, se teve um pacote de aumento de alíquota, não teve dúvida disso. Aumentou algumas alíquotas, na maioria dos casos, produtos supérfluos. Mas do outro lado, demos, né? O governo deu benefícios para todo o setor produtivo. E aí a gente começa com a agricultura, com a agropecuária, com os ovinos, com toda essa parte de produção agro, isento, zerou carga tributária e formalizou ela, botou para dentro da economia. Então, você isentou, tinha produtor que ia lá em Paulo Afonso imprimir nota fiscal da produção de fumo. Aí registrava lá na Bahia o fumo que nem era pirata. E era daqui, ela era daqui, porque aqui tinha uma carga tributária alta. Adiantava eu ter essa carga tributária alta, a gente baixou a carga tributária. No fumo a gente baixou a pauta para 2, está congelada para 2 desde 2015, em R$2. Então assim, foram medidas que você foi baixando a carga tributária e ao mesmo tempo exigindo do contribuinte uma contrapartida de emprego, uma contrapartida de que ele formalizasse a emissão da nota fiscal, jogasse o benefício dentro da nota para eu poder controlar. Então os atacadistas faturavam 400 milhões em 2015. Hoje faturam 10 bilhões de reais. O ganho de formalização, o ganho de novos negócios foi muito grande, a gente baixou. O benefício dos atacadistas tinha 60 mil alíquotas. 60 mil. Eu conseguia cobrar? Não, e ele não conseguia pagar. Hoje a gente tem 2 alíquotas, 2 cargas tributárias efetivas, porque há uma diferença entre alíquota e carga tributária efetiva. Acho que é muito importante explicar que carga tributária efetiva é aquilo que realmente é pago de tributo. E a alíquota, muitas vezes, está lá expressa o que é. A alíquota é 27%, mas por dentro daquilo tem uma série de benefícios tributários, regimes especiais que diminuem a carga tributária que é paga. Isso é difícil a compreensão, porque o ICMS é um imposto bolado lá no Brasil, que seria o primeiro IVA do mundo, lá no final da década de 70 e início da década de 80, que foi muito moderno, e hoje ele é um tributo antigo. E para cobrir essas distorções, você cria regimes especiais, benefícios tributários. Então a gente deu essa arrumação de benefícios tributários, e Luiz,
provavelmente, eu medi até 2019, a nossa carga tributária efetiva diminuiu em Alagoas. A gente aumentou a arrecadação, mas a nossa arrecadação versus ao faturado diminuiu proporcionalmente. Ou seja, o faturado ficou muito maior. Ou seja, parte do faturado não era faturado em nota fiscal. Ficava como margem de lucro do contribuinte. Então a gente pegou essa margem de lucro e botou para dentro do Estado. E de uma outra maneira, o contribuinte também ganhou. Porque quando ele formaliza o negócio dele, formaliza a atividade econômica dele, e ele tem uma carga tributária, ele ganha segurança e ele consegue vender mais. E como a gente estimulou a produção e o comércio dentro do Estado, e aí a gente criou algumas barreiras fiscais de entrada, ou seja, eu dou isenção para o leite, mas para o leite produzido aqui. O que vem de fora eu cobro mais. Aí eu aumento a pauta tributária do que vem de fora. Para quê? Para o nosso supermercado comprou aqui. Você provavelmente deve ter reparado que de 2015 para 2021, 2022 agora, os mercados alagoanos têm muito mais marcas produzidas aqui. Em 2015, nem açúcar Alagoas tinha no nosso mercado. Todos os açúcares que eram entregues aqui eram de Goiás ou de São Paulo. Você não viu uma marca de açúcar alagoana. Hoje já tem várias. Várias marcas. E você vai outros produtos alagoanos. A cadeia do leite também. Tem fábricas abrindo aqui atualmente. Exatamente. E na gôndola. Ou seja, o dinheiro não sai daqui, o dinheiro circula aqui dentro e gera emprego aqui dentro. O que a gente tinha antes era dinheiro circulando lá fora. Aí essas críticas que existem, infelizmente, viraram mito. Mas na prática, efetivamente, se fosse verdade, a economia de Alagoas não estaria crescendo, não estariam vindo se instalar indústrias aqui no estado, e é uma série de anúncios, um atrás do outro, nos últimos anos, você tem acompanhado, e a gente tem tido várias indústrias se instalando no estado, várias distribuições se instalando no estado, e você começou a ver produtos alagoanos. Verdade. É uma mudança muito grande, secretário. Inclusive, recentemente eu li a matéria que Alagoas é o estado do Nordeste que mais teve a abertura de novos negócios regularizados. Isso é graças a essa segurança fiscal. O senhor falou do ICMS, me lembrou outra questão que inclusive está aqui no nosso roteiro de perguntas, inclusive nossos amigos internautas, que eu acredito que seja um outro mito, é a questão do ICMS do combustível. As pessoas falam, o combustível é caro por conta do ICMS. Como é que está a situação atualmente aqui no estado de Alagoas, secretário? No que diz respeito especialmente ao combustível, qual o ICMS de Alagoas? E é possível baixar? Se é, como fazer? E se fosse, qual seria a redução final no preço para o consumidor? Luiz, o ICMS, como eu falei com você, ele é um imposto antigo, velho e defasado. Ao longo do tempo, as estratégias de cobrança foram em cima do que era mais fácil cobrar. E não é uma solução de Alagoas, é uma solução do país inteiro. Então, aonde se concentra o ICMS? Naquilo que é simples cobrar. O que é simples cobrar? Gasolina, combustível, energia, telecomunicações. Esses 3 itens somados em qualquer estado representam no mínimo 70% a 75% da arrecadação do estado. Então você tem uma concentração em 3 itens. Então ganhou muito peso de importância. Ou seja, a carga tributária efetiva do ICMS é grande nos combustíveis. Isso é fato. É aqui, é em São Paulo, é no Rio Grande do Sul, é no país inteiro. Por um problema que o Congresso, infelizmente, nos últimos 20 anos, não consegue votar uma reforma do IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, que é usado no mundo inteiro, que seria a transformação do ICMS no IVA. Isso seria uma medida adequada. Estamos lá nessa última legislatura, estávamos prontos a avançar nisso e demos para trás. Está lá o projeto de novo parado no Congresso, sem ambiente para discutir. Espero que no próximo governo, na próxima legislatura, a gente consiga enfrentar essa mudança. Mas, voltando para combustíveis, o combustível, como é que é cobrado o ICMS de combustíveis? Ele tem uma pauta tributária. O que é pauta tributária? É o preço na bomba. Faz uma pesquisa de preço, levanta o preço na bomba. É R$4. A alíquota incide sobre o preço da bomba. Se
a Petrobras, que é a fornecedora de quase todo o combustível no Brasil, aumenta o preço, o ICMS incide sobre o preço maior. Se nós temos um produto em que hoje a Petrobras, desde 2016, se eu não me engano, desde 2016, ela adota o alinhamento do preço ao mercado internacional. O que é isso? Aumentou o preço do barril, ela aumenta o preço aqui dentro. Certo. Né? E aí, naturalmente, o ICMS incide do preço em cima novo. Aí atualiza o preço e vira um efeito retroalimentando o problema. E aí ficou uma briga de discurso dizendo que o ICMS é o culpado. Aqui em Alagoas a gente está com o ICMS congelado. Esse preço de referência a gente congelou desde junho do ano passado. O preço aumentou ou não? Várias vezes, toda semana. E a gente não aumentou o preço de referência. Ou seja, o Estado está abrindo mão de arrecadação, até porque para ajudar nessa acomodação da inflação. O Brasil está vivendo uma trajetória inflacionária absurdamente grande, uma desvalorização cambial, contas públicas se deteriorando, e isso virou uma bola de neve. Então o problema do combustível é mais ou menos esse. E aí nós temos com o Congresso um monte de projeto que não resolve. O mundo inteiro está caminhando para incentivar energias alternativas, soluções. Esse mês agora nós vamos receber o presidente da Volkswagen. A gente tem que estimular o quê? A Alagoas é produtor de álcool, é produtor de gás. Nós temos que defender soluções que melhorem nossa economia. Qual é a solução que melhora a nossa economia? Vender carro a álcool. Não é isso? Verdade. Então, quanto melhor for a solução para álcool, para hidrogênio, para a gente é melhor. E até porque recentemente o Estado também já trouxe aí um decreto que permite a venda direta do álcool para os postos de combustível. Com benefício tributário, tá, Luiz? A gente, na venda direta, se a usina vender para o posto, a alíquota, a carga tributária de 25 cai para 13. Bastante significativo. É muito significativo, é metade do preço. Então, Exatamente. na verdade, nossa conta, quando as usinas começarem a vender, estruturarem isso, você está vendo que demora um tempo, porque ela tem contratos de exportação de açúcar, começarem a se organizar, tem que montar logística, o preço pode chegar a cair um real na bomba. E para quem precisa abastecer todos os dias faz uma grande diferença no final Aí do você mês. vai ter uma migração, Luiz. Hoje a gente consome em Alagoas 400 se não me engano, milhões de litros de gasolina e 70 de álcool. Vai se inverter, porque o álcool vai cair a 60%, 55% do preço da gasolina. Mas isso é um processo. A gente deu uma largada agora nesse processo. Isso demora, as usinas precisam se investirem, nós vamos ter que aumentar a produção. Na verdade, eu estou abrindo mão de arrecadação, Certo. porque eu estou dando um benefício em troca do quê? Em troca de uma geração de emprego muito grande no campo e nas usinas. Então a gente vai ter um descasamento com essa política. Mas é um incentivo que o governo está dando para nos próximos 4, 5 anos a gente tentar chegar a uma produção aqui, talvez de 27, 26 milhões de toneladas de cana. A gente chegou a cair para 13, Luiz. Uma queda Hoje muito estamos grande. em 20. A gente quer aumentar mais 30% nos próximos 3 anos. Essa é uma política para isso. Cada tonelada que a gente aumenta são quantos empregos gerados? São milhares de novos empregos gerados no campo e nas indústrias. E o dinheiro fica aqui, não vai para a distribuidora em outro estado. Então a ideia nossa é fomentar a economia com essas medidas. Eu acredito que isso vai dar certo. E fica claro também, né, secretário, que aí esse preço alto do combustível no momento não é culpa do estado de Alagoas, nem de nenhum estado brasileiro, e sim dessa política de preço da Petrobras atrelada ao valor do barril do combustível a preço do dólar. É isso mesmo, secretário? É isso, mas a gente tem que entender que o Brasil tomou algumas decisões nos últimos anos que acaba afetando. A gente tinha um programa de montagem de refinarias que foi parado. Ou seja, a gente produz petróleo ao custo de $5 o barril e no mercado hoje estava 130 o barril. Isso. De hoje de manhã abriu 130. A gente produz a 5 de custo, está lá no balanço da Petrobras, não sei o que eu estou dizendo.
Só que a gente exporta esse petróleo porque não tem aonde refinar aqui. E depois eu importo gasolina olhando esse preço de 130 o barril. A Petrobras está ganhando um monte de dinheiro exportando, porque ela produz a 5 e vende a 130. Depois ela importa caro, mas ela ganhou uma margem de lucro enorme. Então, assim, a gente não criou nenhum mecanismo de suavização dessa política de preços, ou seja, Estados Unidos e outros países fazem estoques reguladores. Guarda óleo, para quando aumenta o preço, ele joga o óleo que ele tem. Outros países fazem um colchão financeiro, um fundo. Alguém propôs agora, algum parlamentar propôs isso no Congresso. Hoje a gente não tem nada. O Brasil não tem nenhum mecanismo de suavização de flutuação de preço de combustível. E fica o governo federal jogando culpa de um lado para o outro, quando na verdade devia estudar o problema e fazer uma proposta efetiva. Não sei se você se lembra do caso que teve dos caminhoneiros. Sim. Né? Teve uma decisão naquele momento, no calor daquela crise, daquela greve, e o governo assumiu esse fundo para variação do preço do óleo diesel, só do óleo diesel. Exatamente. Foram 6 meses só disso e foi um caos para gerir e para gerar recursos para pagar essa conta. Muito difícil esse controle. Você tem uma tributação de ICMS, cada estado com uma alíquota, cada estado com uma realidade diferente, e isso é só de um produto. Olha, eu disse, imagina do álcool, da gasolina, dos vários tipos de gasolina. Então foi só do diesel, gerou tanto problema, e a gente volta essa discussão no Congresso agora. Isso é não discussão, é não enfrentar o problema. Infelizmente, a gente precisa olhar para frente, e você não vai conseguir resolver o problema no meio de uma guerra, de uma crise. É verdade. Você tem que planejar e bolar soluções, como contei aqui para você. Em 2015 eu não ia zerar 800 milhões de déficit. Eu tenho que planejar em 2, 3 anos zerar o déficit com medidas que não... E ter paciência, ter frieza. As coisas vão passar. A guerra vai acabar em algum momento e o preço vai se estabilizar. Então a gente tem que planejar para evitar entrar num buraco de novo, numa crise dessa. Ter planejamento, é isso. É verdade, esse é o caminho. Secretário, para a gente concluir, um outro detalhe que nos chega aqui é que ao longo desses anos a Cepaz realizou operações de combate à sonegação fiscal em Alagoas. Essas ações surtiram efeito nesse quesito específico? Como é que está a situação? Ou é preciso ainda agir nesse sentido de combater a sonegação fiscal aqui no estado? Luiz, combater a sonegação fiscal, você vem mudando a maneira de fazer isso ao longo do tempo, né? Hoje a gente tem mecanismos com a nota fiscal eletrônica, a nota fiscal do consumidor eletrônico, conhecimento eletrônico de transporte, em que você tem dados e informações que você, com esses dados, estuda, faz cruzamentos, batimentos e você vai só no lugar certo, né? Isso com informação, quando o contribuinte é um contribuinte que não pensou na fraude. Ele é um contribuinte normal, está lá vivendo a sua vida, às vezes ele não tem dinheiro para pagar um imposto, e aí você vê que ele recolheu errado, um erro de um contador. Esse é o contribuinte normal. E aí você usa esses mecanismos de inteligência. Mas tem aquele contribuinte que bola a fraude. Ele é o cara que passa o dia bolando soluções para não pagar imposto. Ele não quer pagar imposto, ele não quer fazer uma concorrência leal. Então, como o ICMS é circulação de mercadorias, você precisa montar operações de barreira fiscal, operações de blitz volantes, você precisa utilizar câmeras da Polícia Rodoviária Federal, câmeras de vias urbanas, para olhar a placa, para fazer, linkar com a nota fiscal. Tem vários mecanismos que a gente tem testado, tem funcionado. A gente tem feito várias operações noturnas, diurnas, e isso tem dado um resultante, fora o combate a essa fraude estruturada. Eu vou citar uma operação que ficou muito famosa no Brasil, foi uma operação feita no final do ano passado, chamada Operações com a empresa noteira. O que é empresa noteira? Ela não existe. Ela estava lá em São Paulo, tinha uma salinha aqui, e ela ficava emitindo nota fiscal como se fosse vendendo algum produto, só que não tem produto nenhum. Ela vende a nota fiscal e fabrica o crédito daqui para um outro estado, ou de outro estado para cá. O que é crédito? É abater imposto a pagar.
Só que o crédito só existe se existe mercadoria. Mas ele não vendia mercadoria, ele vendia a nota fiscal. A empresa era uma empresa de vender nota fiscal. E não era qualquer volume, era um volume bilionário. Então, isso era uma operação que a gente fez, fraude estruturada, combateu isso. E é muito ruim para o Estado ser conhecido por ter empresas noteiras. Então, a gente enfrentou essa empresa e deu uma repercussão nacional. Quando você faz uma operação com essa e sai na imprensa, e a imprensa ajuda nisso, é muito importante, outros não querem vir mais. Já se assustam. Então você cria um ambiente mais saudável. Então a gente fez várias operações nos últimos anos e isso criou um ambiente, a meu ver, saudável. A gente evita entrar em empresas que queiram fazer esse tipo de negócio aqui no estado. Então isso ajuda. A gente está... Agora inibimos 1.000 CNPJs recentemente. Porque a empresa não existe. Você vai lá no local, vai o fiscal fazer a vistoria em loco, não existe lá. Está emitindo nota, mas não tem ninguém lá, não existe. Ela não existe, é uma empresa de fachada. Às vezes, ela muda de endereço para fazer blindagem patrimonial. Então, a gente tem procurado enfrentar isso, tem dado resultados muito expressivos. A arrecadação tributária do estado de Alagoas aumentou muito nos últimos anos. Também pela melhora da atividade econômica, porque o estado é um estado mais seguro, atraiu mais empresas, mas a atividade do fisco tem dado resultados muito importantes. Teve concurso para a Cefaz, teve várias ações, secretários... Hoje tivemos mais uma posse de auditores. Hoje mais uma posse de auditores. Se o senhor pudesse definir hoje a situação do estado de Alagoas no critério de Secretaria do Estado da Fazenda, qual seria a definição que o senhor daria para o nosso estado? É a atenção que foi dada nos últimos anos à Fazenda, e o governador essa semana falou isso várias vezes, foi muito especial. E a gente contribuiu com o Estado, com mais arrecadação, mais disponibilidade de recursos. Hoje, um auditor novo que entra na Fazenda, ele vai encontrar uma secretaria absolutamente moderna, com equipamentos adequados, com infraestrutura, com veículos adequados. Não sei se você se lembra, o carro que o fisco ia perseguir caminhão grande na estrada era um Sandeirinho de 20 anos de uso, um pneu careca. Né? Hoje a gente tem picape, tem vários tipos de veículos, tem caminhão para apreender mercadoria. Então, coisas que a gente não tinha. Os postos fiscais, quando a gente entrou, eram destruídos. Hoje a gente só tem um, por causa que não fez reforma ainda, por causa da obra da BR-101. Parece que resolveu isso. Agora a gente já sabe onde é que vai ficar a pista, né? Que é ali na fronteira com Sergipe, finalmente, no Porto Real de Colégio. E a gente vai iniciar o projeto. Já tem o projeto, vai só recolocar ele no solo para construir num lugar que vai passar a pista, né? Porque em Novo Lino aconteceu isso, a gente teve que fazer um posto novo porque a pista passou de cima do posto. Então a gente, com esses investimentos, a gente tem uma fazenda que você vê a diferença. Você atravessa a fronteira de Pernambuco para cá, tá lá o posto fiscal. Você atravessa lá em Laje, Delmiro Gouveia, você vê que o estado tá arrumado, porque antes você olhava lá, aquela casinha velha, sem ninguém trabalhando, tudo fechado. Hoje está todo mundo ali ativo, operando, diversos caminhões parando, entregando, respeitando. Nós ganhamos confiabilidade e respeitabilidade. Então, Alagoas hoje é sempre referência, não só na área de tributação, mas também na área de finanças, principalmente está recebendo visitas de pessoas do Brasil inteiro para discutir isso. Algumas perguntas que você veio falar, vem conhecer, vem fazer visitas técnicas. A gente fez isso no início da gestão. Benchmark é fundamental. Então hoje a gente virou benchmark para várias secretarias de fazenda do país. Secretário, muito obrigado pela sua participação aqui conosco e esteja à vontade com as suas considerações. Estamos sempre à disposição também aqui no YouTube. Luiz, obrigado. Espero que a gente tenha esclarecido algumas dúvidas, uma disposição. É sempre um desafio, um tema árido, difícil, tentar ser didático num podcast, né, no YouTube, mas tentei ser o mais didático possível. Se alguém tiver alguma dúvida, depois manda lá nas minhas redes sociais, pergunta, eu sempre respondo, sempre estou atento lá. E nós ficamos por aqui, agradecendo a você por nos acompanhar. Lembrando que estamos também no Spotify e agora também no YouTube. Mande sua pergunta, participe sempre conosco. Até a próxima!